Bom, colegas vereadores e vereadoras, eu queria levantar algumas questões aqui. Hoje de manhã nós tivemos uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir a ocupação Eliane Silva. E aí, Silvia Helena, teve 3 pontos, teve um que me chocou. Quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha policiais militares lá fora. Mas não dei, achei que fosse alguma movimentação comum. Aí, no meio da audiência, veio a denúncia para mim. A polícia de choque estava aqui na porta da casa, acompanhando. Desde o barreiro, eles vieram acompanhando o povo, estava aqui acompanhando-os durante a sessão do lado de fora, como forma de intimidar. Vê se isso é admissível. A polícia de choque, numa audiência pública, veio e estava aqui para intimidar os ocupantes da Eliane Silva. Ainda bem que quando a gente descobriu que era a polícia de choque, quando eu conversei com o doutor Frederico, que acompanhou toda a audiência, ele foi imediatamente, eles estavam na porta da Câmara, imediatamente solicitou que eles se retirassem. Aonde chegamos, Alberto? E eles falaram, não, todo lugar que nós vamos, a choque vai atrás nos acompanhando. Nós não podemos admitir uma coisa dessa aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, de maneira alguma. E um dos encaminhamentos da comissão, Maria Lúcia, é a gente pedir uma reunião com o comando da capital para que explique essa situação. Um outro ponto, viu, Ronaldo Contígio, que eu queria colocar para você na audiência hoje, e vou contar com a sua colaboração. Pasme, Ronaldo, você sabe que a administração regional do Barreiro não veio e nem mandou representante. Né? Então, a gente deliberou de convocar agora a Regional Barreiro. Porque, olha, está acontecendo um conflito grave na Regional Barreiro. Nós queremos ouvir a Regional Barreiro para que possa administrar, para que possa discutir, para que possa tomar as providências. Então, eu queria deixar esse segundo ponto claro. Uma terceira questão que eu queria dizer, que tem me incomodado muito, é a propaganda eleitoral. Eu não costumo fazer currículo falso. Em 1986, quando eu, inclusive, não fui reeleita vereadora, o doutor Célio de Castro convidou-me para ir para a Secretaria do Trabalho e coordenar o projeto da Pedro II e da Antônio Carlos. O projeto da Pedro II, com uma grande equipe da Secretaria, nós definimos o projeto, como é que ia ser feito o reassentamento, fizemos o banco de terra, definimos que íamos fazer por etapas a ocupação. A lei, eu enquanto assessora 3, Carlos, que eu era à época, e coordenava o Compur e coordenava a Pedro II. Eu vim aqui para casa, o Rui Rezende, à época, inclusive, foi o que deu o parecer favorável à lei para a gente conseguir financiamento da Pedro II. Eu fui a Brasília, reuni com o Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente do Senado, para aprovar no Senado. Então, sempre o projeto, tal como ele está colocado, foi aquele coordenado por nós. Em 98, Maria Lúcia, o doutor Célio de Castro convidou-me, e você lembra disto? Você estava aqui, convidou-me para ser administradora regional do Barreiro, da Noroeste, quando a gente começou a fazer o assentamento da Vila São José, quando nós construímos 208 apartamentos. E eu lembro muito bem, Alberto Rodrigues, quando Lula veio para a inauguração do Vila Viva da Serra, e ele ficou muito emocionado, e eu falei para o Pimentel, pode perguntar isso inclusive para o Pimentel. Pimentel esteve comigo na vila agora, falou, Neuzinha, o tanto que você brigou por essa vila, hein? Aí eu falei para o Fernando, Fernando, tem 100 milhões a fundo perdido lá no Ministério das Cidades, eu sou conselheira. O Pimentel falou, Lula, olha o que Neuzinha está falando. Aí o Lula falou, é isso, Neuzinha? Eu falei, ele chamou o Dulce e falou, Dulce, pode tomar as providências para que esses recursos sejam destinados à Vila São José. Aí nós conseguimos um governo do Fernando Pimentel 100% dos recursos para financiar a Vila São José. O prefeito Márcio Lacerda tem um mérito. A obra já estava em curso, com toda a população, todas as 2.400 famílias já levantadas, pesquisadas, com as casas etiquetadas, com o projeto pronto, com recurso pronto. O que ele fez foi dar continuidade. Aliás, ele não podia paralisar, porque o dinheiro já estava aqui.
Agora, ele ir para a televisão e dizer que em 3 anos e meio ele fez isso, mostra que é um homem que tem pouquíssima experiência, ou melhor dizendo, nenhuma experiência com produção de moradia. Olha, Albertinho, você fazer remoção de 10 mil pessoas é você construir uma cidade maior do que muitas cidades do estado de Minas Gerais. Vem cá, ô Márcio Lacerda, deixa de ser mandrake, sabe? Não existe mandrake, não existe mágica. Ali está no meu currículo, eu sou técnica, antes de eu ser vereadora, eu sou técnica. Aquele trabalho está no currículo de muitas pessoas. Aquele curricular, eu coordenei aquele projeto como técnica. Não foi como agente política, não, técnica da área social que sou. Diplomada para isto. Com arquitetos, com engenheiros, com a equipe social da prefeitura. Espera aí, vamos com calma. O Banco Mundial, isso está no meu currículo, Albertinho, o Banco Mundial deu voto de louvor para o projeto que nós fizemos. Nós criamos uma nova metodologia. Nós criamos um novo protocolo de projetos de remoção, reassentamento e construção de via. Agora ele vem e diz que ele que fez em 3 anos e meio, é muita cara de pau, sabe? Ele pode até falar, olha, o projeto já estava em curso, foi feito de forma competente, por várias pessoas, várias mãos, e eu tenho o mérito de ter terminado. Mas vamos com calma. Como eu vi essa semana num jornal aqui do estado de Minas Gerais, dizendo da saidinha de banco, das providências que eu diminuía a saidinha de banco, olha, mas em nenhum momento disse que esse projeto saiu aqui da casa. Projeto de iniciativa do vereador Edinho Ribeiro, que nós todos votamos. Há algum complô contra a Câmara? Agora, quando o Márcio Lacerda veicula só as pessoas que não conhecem nada de obra, é por isso que Belo Horizonte está esse desastre nas obras, não tem planejamento, faz tudo de uma vez e não olha como é que está o sistema viário, como é que é a mobilidade urbana. Lá na Pedro II, nós fizemos as obras por etapa, porque tem uma coisa que a gente tem que ver, a mobilidade urbana, a Pedro II é uma via que cumpre uma função metropolitana. O Carluxo sabe, quando foi administrador regional, na época, inclusive, do Fernando Pimentel, ele sabe, o Carluxo, como, se você sabe muito bem que fui eu que coordenei o projeto e que continuava acompanhando o projeto e que você foi acompanhar com muita competência, né, Carluxo? Agora, chegar e tentar pegar, olha, tem uma coisa que não se faz, entendeu? História, a gente não apaga, a gente não nega a história. Nenhum homem público, por mais competente que seja, por mais realizador que seja, ele jamais conseguirá, em 3 anos e meio, fazer a remoção de 10 mil pessoas, construir os apartamentos para essas pessoas, e além de construir apartamento, podia pedir para fechar o microfone ali, o assunto do Hilton Rocha, está saindo tudo aí o som, então eu vou pedir para desligar. Então, veja bem, ele dizer que ele teve o prazer de continuar, de terminar, mesma coisa Antônio Carlos, que eu também coordenei. É um desrespeito com a equipe da prefeitura, é um desrespeito com quem trabalhou. E não foi fácil, não. Eu estou falando de uma luta. Eu dizer que durante 30 anos as pessoas quiseram e só ele que realizou, não, durante 30 anos nós lutamos, e em 1989, quando o Eduardo Azeredo assumiu, ele mandou um projeto aqui para essa casa para fazer o assentamento lá no Olaria. Eu entrei com a emenda no projeto dele, que as casas tinham que ter 3/4, etc., inviabilizando o projeto, porque eu sempre entendi que os moradores da antiga Vila São José tinham que beneficiar da Avenida Pedro II, portanto, eles tinham que morar contíguo a Pedro II. Então, esse projeto do Eduardo Azeredo, ele foi, então, sepultado, ele não prosseguiu. À época do prefeito Fernando Pimentel, ele fez um projeto com a Cláudia Machado, arquiteta que coordenou. Esse projeto não deu tempo e ele caducou, não deu tempo desse projeto continuar. E depois o doutor Célio falou, Neuzinha, você quer que o povo fique aqui e não vá no Barreiro? E você não quer o Minhocão? Foi exatamente assim que ele falou. E você não quer o Minhocão no Antônio Carlos? A luta do Minhocão, inclusive, contra o Minhocão no Antônio Carlos, que o governo Hélio Garcia já tinha contratado a Odebrecht,
Inclusive, eu e Geraldo Festo participamos da luta. E o Célio me disse, Neuzinha, já que você não quer o Minhocão e quer que a vila fique próxima, lembra que nós desapropriamos uma área, Maria Lúcia lembra disso, nós desapropriamos uma área lá na Pampulha para reassentar a família de São José e deu maior quebra-pau, porque o povo não queria a família de São José lá na Pampulha. E por isso que quando a gente fez o banco de terra, a gente não falou que era para reassentar. No desmembramento, Silvia, quando a gente vai desmembrar uma área do município, 20% da área tem que ser destinado para 15%, desculpa, da área tem que ser destinado para o poder público. Quando é um loteamento, é 35%. Então, o que a gente fez? Nós levantamos todo mundo que tinha que fazer desmembramento no município, levantamos a propriedade de todo mundo dos lotes onde está reassentada as famílias, deu um trabalho danado. Aquilo ali é espólio do Luciano, entramos em contato com proprietário por proprietário, Maria Lúcia. Aí quando alguém tinha que desmembrar uma área, por exemplo, lá na Serra, a gente falava, não, você não vai doar área na Serra, não. Saiu um decreto do Célio, você vai doar a área para reassentamento da Pedro II. Só estava assim, você vai comprar aqui. A gente chamava o proprietário do terreno e falava, olha, aqui é utilidade pública. Se o município for comprar, o preço é menor, então a pessoa comprava no preço de mercado. Foi assim que a gente conseguiu 2.500.000 reais e desapropriamos toda a área. Nós inventamos um instrumento novo de política urbana. Espera aí, isso envolveu muitas cabeças, a gente pensou demais, a gente trabalhou demais. Para vir um bacana agora e dizer que é obra dele, só dele, que é isto? Respeite a história das pessoas. E, por favor, pelo menos tenta conhecer a história de Belo Horizonte. É ridículo falar uma coisa desta. É feio falar uma coisa desta. Parece que ele é mandrake. Parece que ele fez mágica. Nem o Pinóquio mentia tanto. Não é nariz que consiga crescer com tanta mentira. Sabe? Respeite as pessoas. Belo Horizonte não é terra de ninguém, não. Ele está numa terra de política arrasada, onde ele pode chegar aqui. Isso aqui não é a Revolução dos 1984, né? Que ele vai chegar aqui, contar uma outra verdade e achar que outra verdade vira história. As pessoas têm memória. A memória das pessoas não é curta, não. As pessoas guardam no coração. Por lá, depois de mim, passou o Carlos Medeiros, passou o Alfredo Ananias, passou o Carlúcio, sabe, passou tantos outros, e todos eles estão dando continuidade à obra da Pedro II. E eu digo isto porque eu acompanhei para e passo, sabe? Agora, o que ele fez? Chamou o presidente da Associação da Vila São José, ofereceu para ele o cargo de gerente do OP da Regional Noroeste, para, em contrapartida, o gerente do OP da Noroeste apoiar a candidatura dele. Se você pegar o jornal que eu fiz sobre a história da Pedro II, tem lá, inclusive, o depoimento. Além por cima, 100% dos recursos da remoção e arrezentamento da antiga Vila São José e prolongamento da Avenida Pedro II até Tancredo Neves foram exclusivamente do governo federal. Inclusive, teve uma proposta, Maria, de fazer a ligação ali do viaduto por cima da vila na Tancredo Neves. O Fernando Pimentel falou, Neuzinha, o Fernando Pimentel ficava em 35 milhões, o Fernando Pimentel falou, olha, a Neuzinha não vai concordar com isso. Quando ele me chamou, eu falei, não, Fernando, as pessoas têm que ficar lá, porque vai ter valorização de 150% dos imóveis. E fiz a conta e provei. Eles iam lá para o Barreiro, ou Maria, para Olaria, no terreno do Palhinha, e o Palhinha ia ter de contrapartida lotes lá no bairro Castelo. Então, assim, foi uma história árdua, doída, de muito trabalho, que essa casa participou. Eu lembro que o Rui brincou comigo no dia e falou, Neuzinho, você consegue, às vezes, tirar a meia sem tirar o sapato. Eu custei entender, inclusive, o que era isso, sabe? Porque eu fiquei imaginando como é que você tira a meia sem tirar o sapato. Ainda mais mulher que usa meia, né, meia fina. Então, eu estou querendo aqui, nesse momento, na tribuna, nessa fala, resgatar a verdade. Somente a verdade. Ou melhor dizendo, quero resgatar a história, quero resgatar os fatos. A Pedro II é um processo que vários atores participaram, que eu tive a honra de ser a coordenadora do projeto, que eu tive a honra de coordenar o processo da legislação que era necessária e a honra de conseguir captar os recursos.
e de iniciar a obra. Portanto, aquela obra, o senhor Márcio Lacerda nada fez do que terminar a obra. Eu fiz isso para que a história não passe em branco, porque essa casa tudo fica registrado, para que fique registrado. E que a população participou ativamente desse processo. Ninguém é bobo. Por favor, senhor Márcio Lacerda, nós não precisamos de mandrake. Nós precisamos de homens públicos sérios e que respeitem a história já existente.